Então, dando sequência aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Eu estava falando que eu tenho ferramentas aqui que fazem isso aí. Tem aqui ferramentas de tudo que é tipo de pincel. Tem um pincel aqui para baixo que é um pincel do histórico, né? Ele está duas ferramentas aqui abaixo da ferramenta normal de pincel, acima abaixo do carimbo aqui. Ferramenta pincel do histórico, que a tecla de atalho para ela é a tecla Y. Peguem essa ferramenta ali, ó, né? Mesma forma para poder aumentar, colchetes aqui vai aumentar, fechando colchetes aumenta. Onde eu passar e tiver pincel, olha lá, ele remove o pincel, ele apaga o pincel. Então isso aí é uma coisa bem útil. Aí você pode fazer novamente. Então vou pegar aqui o pincel de novo, ferramenta pincel simples, B, tecla de atalho para ela, e vou, né, com a opacidade definida, passar uma única vez em toda aquela área. Ah, ficou muito rasinho. O ideal é que, se ficar muito raso, eu aumente a opacidade e passe novamente. Então vou dar um Ctrl Z, colocar aqui mais ou menos, por exemplo, uns 25, aí vou passar novamente, ó, uma única vez naquela área ali para que eu não tenha problema. Ctrl D, ele vai cancelar para mim aquela seleção em que eu fiz ali. Então teria essa primeira parte aí, né, dos vidros feita. Ah, e se eu quisesse acrescentar uma camada nesse meu projeto, né, uma imagem, por exemplo, aqui do lado, como se fosse um adesivo. Nós não vamos ainda fazer detalhes, eu teria como eu colocar um desfoque, fazer uma coisa mais bem feita. Depois nós podemos até fazer uma edição, assim, um tuning, como eu já vi que os alunos pedem bastante, alguns alunos gostam de fazer essas alterações no Photoshop. Em aula mais avançada a gente faz isso aí. Mas eu queria colocar uma imagem aqui e trabalhar com opacidade em cima dela também, para que dê uma aparência que ela está fixada ao carro. Podem abrir na pasta de imagens, arquivo abrir, né, vai ter aí uma imagem chamada NOS, vamos colocar ela mesmo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, essa aqui. Ah, e se você quiser procurar no Google uma outra imagem, então deixa eu já ensinar aqui de uma vez como que nós vamos fazer para já procurar e pesquisar essa imagem aqui. Então eu vim aqui no Google, eu busquei pela mesma imagem aqui, né, NOS ali. Vou ver se eu tenho uma imagem dela. Só para me mostrar as duas formas da gente já implementar aí dentro do Photoshop, tanto trazendo da internet quanto pegando em uma imagem já do computador e juntando ali, né, em um arquivo só para poder trabalhar. Então deixa eu abrir ela aqui primeiro para a gente não perder muito tempo. Então achei aqui a imagem, ó. Vou clicar em cima dela para que ela abra, né, em um tamanho um pouquinho maior. E vou simplesmente fazer o processo de copiar e colar no Photoshop. Então botão direito para poder copiar a imagem aqui. E vou dar um Ctrl V, que é o comando para colar lá dentro do Photoshop. Eu estou postando as aulas, fazendo e postando ao mesmo tempo. Então às vezes ele fica um pouquinho demorado aqui quando eu tenho esse carregamento, né, das videoaulas aqui. Então às vezes eu vou dar um pause para poupar vocês desse tempo aqui. Prontinho, carregado, então, botão direito aqui sobre a imagem, copiar imagem. Eu vou evitar justamente ficar pegando elas na internet por isso aí, então por isso eu já deixei tudo na pasta ali que nós vamos estar usando nessa primeira parte do curso. Mas eu precisava uma vez lá para pelo menos mostrar. Ctrl V, ele vai fazer a colagem daquela imagem aqui para mim e uma nova camada. Eu vou copiar novamente aqui porque eu acho que ou está muito lento mesmo ou ele não funcionou a cópia. Ok, funcionou aí. Ctrl V, ele vai colar. Beleza, primeira coisa que eu teria que fazer é retirar esse fundo. Só que eu vou excluir ela aqui, botão direito, excluir camada, para que eu mostre também do outro jeito. O outro jeito seria abrindo a imagem aqui, ela abriria em abas, né? Eu tenho outras duas, que é a roda e pinguim, que eu estava trabalhando anteriormente. Eu clico no X aqui, ó, eu fecho ele. Se pedir para salvar, eu vou clicar em não. Para abrir, Ctrl O ou arquivo abrir, vou abrir aquela mesma imagem que eu tinha feito, ela vai abrir em uma aba nova. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, ó, nós, beleza. Feito isso, eu posso fazer o seguinte: Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, seleciona toda a imagem, olha a seleção por volta. Ctrl C vai copiar, clico na aba onde eu estou e Ctrl V. Esse é um dos modos aí para fazer. Vou dar um Ctrl Z. O outro modo seria fazer o seguinte, né? Não preciso nem de selecionar, mas eu precisaria de ter as janelas lado a lado. Eu já ensinei. Só clicar aqui e arrastar para baixo, ó, ele já coloca ela desmembrada. Então eu clicaria em cima da imagem, seguro e arrasto para cá, ele passa a imagem para lá também. É um pouco mais simples, menos comandos, mais prático aí também fazer dessa forma. Primeira coisa que eu precisaria resolver aqui, ó, seria a questão do fundo branco. Então vou fazer o seguinte: vou pegar aqui a varinha mágica para que eu possa resolver, né, esse fundo branco. Clico na varinha mágica, clico sobre o fundo branco e deleto. Vai ter uma parte aqui que vai ficar entre a letra, deleto também, Ctrl D para cancelar a seleção. E nessa parte onde eu tenho aqui texto, né, ficou umas sobras. Eu poderia resolver isso aí com a ferramenta, por exemplo, de letreiro retangular. Faria um retângulo aqui, uma seleção em retângulo em volta desse número, desse nome, na verdade, dou delete. Ele vai apagar somente ele. Por que ele não apaga o carro? Porque o carro está em uma camada diferente, então é como se não existisse o carro naquele pedaço.
Reparem que eu peguei um pedacinho do OR. Vou dar um Ctrl Alt Z para desfazer, ó, 2 vezes, Ctrl D para cancelar a seleção e vou selecionar novamente. Um zoom ali seria ideal para que eu possa visualizar melhor e não apagar a coisa errada. Então acontece às vezes de apagar justamente por não dar zoom. Próxima aula a gente dá sequência aí.